Olha, Jonas capítulo 2, nosso texto, vamos falar sobre todo o capítulo 2 de Jonas. Vamos fazer a leitura do texto de Jonas capítulo 2, eu vou ler, os irmãos acompanham comigo. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, como a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou o Senhor, pois, ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar por iluminação. Querido Deus, que o Senhor abra as nossas mentes, abra o nosso coração para receber a Tua palavra, que o Senhor nos ilumine com a Tua graça, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e use esse texto para falar aos nossos corações, que pela Tua palavra o Senhor fale, nos ensine, nos exorte, e que por meio disso, Pai, nossa vida seja alimentada, nossa vida seja instruída. Fala aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar essa série de Jonas. Sidney começou falando sobre o capítulo 1, sobre o chamado de Jonas, a introdução a Jonas, há 2 domingos atrás. Depois disso, nosso pastor foi lá e pregou, ainda no capítulo 1, sobre a sequência do livro de Jonas até o final do livro de Jonas. Sabemos o que acontece ali, e hoje eu continuo. A partir do capítulo 2, nós vamos falar sobre o capítulo 2 de Jonas. A história de Jonas, você conhece, as crianças conhecem mais do que qualquer um. Então, todo mundo sabe o que aconteceu com Jonas, todo mundo sabe o que Jonas tinha que fazer, qual é a história dele. Porém, como a gente costuma contar esse texto para a criança, a gente tem o hábito de falar esse texto para crianças, acaba que a gente mesmo não se debruça nesse texto e não percebe certas coisas no texto de Jonas. A gente conta histórias para a criança, mas a gente não percebe que há certos elementos dentro daquilo que Jonas conta que são muito incríveis e muito importantes. E é o que a gente vai ver hoje no capítulo 2, amém? Então, vamos lá. Hoje eu estou tecnológico, botei o sermão aqui no celular. Às vezes, as tragédias acontecem por conta de erros nossos. Às vezes, por erro dos outros. Às vezes, elas acontecem porque Deus está jogando essas tragédias nas pessoas. Às vezes, elas acontecem porque elas simplesmente acontecem. Como crentes, a gente tem muita dificuldade em aceitar que Deus pode jogar turbulências em nossas vidas. Propositalmente. Como seres humanos, nós temos muita dificuldade em aceitar que desgraças acontecem e que muitas vezes não é culpa de ninguém. Como pode Deus permitir que coisas ruins... como pode Deus permitir que esses sofrimentos aconteçam e ainda falarem que esse Deus é um Deus de amor? Um vulcão entrar em erupção e levar pessoas à perda, poder provocar um tsunami, essas coisas acontecem. E no fim das contas, elas não são culpa de ninguém, essencialmente. Elas simplesmente acontecem. Mas para nós,
Alguém tem que ser o culpado dessa história. Alguém tem que receber a culpa. O Stênio Marcius, ele tem uma música chamada Tapeceiro, que diz mais ou menos assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, ele não se engana, ele sabe o fim desde o começo. Ele traça 1000 voltas, mil desvios sem perder o fio. Quando você olha pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Minha vida, ela é uma obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, você nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa e tudo coopera para o meu bem. Para você que veio nessas últimas quartas-feiras, né, especialmente nos dias que eu estava aqui, né, especificamente, esse sermão ele vai parecer, né, muito mais daquilo do que eu já falei nas quartas-feiras, mais daquilo do que eu venho falando nas quartas-feiras, pelo menos que eu estive aqui. Em nossa ânsia por achar motivos para as tragédias que acontecem, né, a gente não consegue ver o quê? A figura completa. Ou, para quem entende na expressão em inglês, the big picture. Como diz a letra da música do Stênio Marcius, no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Apesar da gente não ver essas coisas acontecerem. Ainda que no percurso, até a gente ver, a gente não consiga enxergar essa grande figura de tudo que está acontecendo. A história de Jonas, do profeta Jonas, ela é uma história de inconstância. Jonas era um profeta, e como todo profeta, né, a gente tem essa imagem de que Jonas era um cara o quê? Fiel a Deus, né, sem medo, corajoso, um cara que tinha, né, encarava Deus, né, céus e terra para falar a palavra de Deus. Um santo na terra. Como pode um profeta cometer vários pecados e acusar o povo dos mais variados pecados, né? É quase como a visão que a gente tem de um pastor, né? O pastor é o cara certo ali, né? Como pode, né? Caramba, o pastor fala todo dia na igreja e ele vai lá, como é isso, pastor? É quase que uma visão que a gente tem no pastor hoje, né? Mas o livro de Jonas, ele mostra o quê? A vida e o profundo de um profeta que é humano como todos nós. Um profeta com sentimentos e desejos que nem sempre batem com a vontade de Deus. Semana passada a gente viu que as consequências da fuga de Jonas. O profeta ele não queria, né, fazer aquilo que Deus mandou, então o profeta faz o quê? O profeta foge para o lado oposto de onde Deus o havia mandado. O profeta chega para Nínive, Jonas vai para Tarsis. Deus então ele vai atrás do profeta. E lá no meio do mar, ele encontra o profeta e ele manda uma tempestade sobre o mar. Isso a gente já viu, né? Se você lembra, eu espero que você lembre, né? E você pode ver isso no verso 12. Jonas sabia que aquela tempestade era Deus indo atrás dele. Ele sabia. Então ele pede para ser jogado no mar. Jonas sabia que no final, Jonas sabia que ele estava o quê? Errado. Afinal, ele havia recusado o quê? Uma ordem direta de Deus. Ele é um profeta, como o Cisne introduziu, ele já era um profeta e ele havia recusado diretamente a ordem direta de Deus. Jonas sabia que ele estava errado. Afinal, ele havia recusado a ordem de Deus que criou, né, o mar e a terra. E diante disso, ele aceita o quê? O julgamento de Deus, que era o quê? A morte dele. Melhor era morrer do que pregar em Nínive. E além disso, eu estou errado mesmo. Então vem e me mata, Deus. Era melhor morrer do que pregar em Nínive. Olha como ele fala, olha como Jonas responde a Deus lá no capítulo 4. Olha que curioso. Jonas fala assim: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira?
Qual é a resposta de Jonas diante disso? É razoável a minha ira até a morte. Eu estou mais do que certo de estar irado. Esse é o Jonas que a gente está falando. Mas esse é Jonas 4, a gente ainda vai chegar lá. Mas olha como Jonas está. Jonas estava disposto a aceitar a morte por conta daquilo que ele não fez. Mas não era para isso que Deus veio. Jonas, então, é lançado no mar revolto, né? As chances dele são mínimas, afinal, o mar está extremamente agitado, nem voltar para o litoral o barco tinha conseguido. Ao cair no mar, Jonas começa a afundar diante das altas ondas e da força da água para lá e para cá, e começa a afundar, e lutando para respirar, ele começa a não ver mais luz. As algas, porque ele estava descendo e a luz não bate mais no fundo do mar, as algas já estavam sobre, né, os olhares e a cabeça de Jonas. Jonas talvez nesse momento estivesse lembrando do que? Da vida que levou, do templo, da vida com Deus, da sua família, aquela sua última imagem antes de apagar, né? O pulmão dele estava falhando, o cérebro já não pensava mais direito porque faltava oxigênio e Jonas não conseguia mais respirar, prestes a fechar o olho, aquele tudo apagando, né? Era a última vez que Jonas ia lembrar, pensar alguma coisa, as coisas iam começar a apagar, de repente, eis que surge um peixe, come Jonas e Jonas apaga. E Jonas ficou 3 dias, 3 noites dentro do peixe. 3 dias e 3 noites, na Bíblia aqui, significa tempo suficientemente longo para ser considerado morto. Ou seja, isso não quer dizer que Jonas ficou 3 dias lá na barriga do peixe, mas que ele ficou muito tempo, tempo suficiente para que qualquer um pudesse dizer: você já morreu. Por exemplo, né, a mesma coisa que acontece, por exemplo, com Jesus. Quando Jesus diz que, né, ficar 3 dias e 3 noites, aquela coisa de morrer 3 dias e 3 noites, a ideia principal é o quê? Que Jesus ficou tempo suficiente para ser considerado morto, né? Ou seja, Jesus morreu de fato. Ou quer dizer, não há possibilidade de se dizer que Cristo não morreu, não há possibilidade de dizer que Jonas não morreu dado o tempo que ele ficou. Beleza? Ou seja, Jonas ficou muito tempo na barriga do peixe, a ponto de ninguém poder dizer que ele estava morto. Que ele não estava morto. O peixe, ele não era a morte de Jonas. O peixe era a misericórdia de Deus. Mesmo porque, para pensar, para Jonas fazia todo sentido. Ele não queria pregar, ele foge de Deus, Deus acha ele no mar revolto. As chances dele no mar eram mínimas, o barco sequer conseguia voltar para o litoral de volta, para poder atracar, né, diante da tempestade. Não tinha o que fazer, os marinheiros já tinham jogado tudo fora do barco para tentar aliviar o peso e nada resolveu. Jonas falou: a culpa é minha, me joga. Jonas estava deliberadamente aceitando o castigo que ele iria receber, que era a morte. Por quê? Pô, estou errado, entendo que estou errado, aceito que estou errado e estou pronto para morrer. É bom que eu não prego em Nínive. Só que não era isso que Deus queria. O peixe, ele era a misericórdia. Mesmo Jonas querendo morrer, era Deus quem ia decidir se Jonas ia morrer ou não. E ele reconhece esse tipo de atitude na oração dele. Ah, é? Imagina Deus falando para Jonas: ah, é? Você quer morrer? Então tá bom, vamos ver quem vai morrer aqui. Ou seja, é Deus passando por cima do livre-arbítrio de Jonas. Você acha que Jonas tinha livre-arbítrio? Você acha que tem livre-arbítrio, Jonas? Tá bom. É Deus ignorando a vontade de Jonas e passando por cima dela. Você pode questionar, mas como Jonas pode sobreviver dentro do peixe, né? Não teria falta de ar, não teria o ácido do estômago, não teria peixe digerido ele, né? Não se preocupe com isso, com essa parte da história, porque o fato de Jonas ter sobrevivido dentro da barriga do peixe é um milagre. E milagre não se explica cientificamente. Então, não se foque em como Jonas sobreviveu, porque o fato de Jonas ter sobrevivido era a vontade de Deus
E era milagre. Era o que Deus queria. Talvez Jonas tenha sobrevivido, talvez dentro do peixe, diante da situação que ele estava, né, fosse a única forma deles minimamente sobreviver. Então Jonas, nesse momento, Jonas, que estava praticamente apagando, Jonas acorda, se vê dentro de um animal marinho, vê que não morreu, e então Jonas percebe que ele não conseguiu fugir de Deus. Ele não conseguiu. Salmo 139, do verso 7 a 12 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pode ser no fundo do oceano, não há como Jonas fugir de Deus, porque não há como fugir da presença de Deus, seja aqui, seja em Marte, Deus está lá também. É quando Jonas acorda e ele se vê dentro da barriga, é que ele percebe que Deus não vai desistir dele até que ele cumpra a missão que lhe foi encarregada. Jonas podia tentar fugir, mas Deus ia até o fim do mundo e traria Jonas de volta. E aí você pensa, Deus podia simplesmente, ter o quê? Ter matado Jonas. Porque se Jonas não quer pregar o evangelho, tem que queira, né? Deus podia ter simplesmente mandado outro profeta, mediante a negação de Jonas. Não podia? Mas Deus não faz isso. Inclusive era o que Jonas queria, que Deus mandasse outro profeta, mas Deus não manda. A oração de Jonas, que a gente tem aqui no capítulo 2, ela é uma reflexão que o profeta faz acerca de tudo que ele havia passado até então, aquela situação. Dentro da barriga do peixe, Jonas reflete sobre tudo aquilo que Deus havia ordenado a ele, sobre a negação dele e sobre as circunstâncias, as atitudes que ele tomou e as circunstâncias que se decorreram diante daquilo. Jonas E aí, dentro do peixe, Jonas faz o quê? Jonas, diante de tudo aquilo que ele havia passado e da reflexão dele, dos sentimentos que ele tem, Jonas ora a Deus. Olha a oração de Jonas. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Repetindo a mesma coisa 2 vezes para dar ênfase, para falar o quê? Que ele clamou e Deus ouviu. E o que ele clamou? Pois me lançaste no profundo do coração dos mares. Literal. O que aconteceu? E a corrente das águas me cercaram. Imagina Jonas afundando, tá? E a corrente das águas me cercaram. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Porventura, tornarei porventura a ver teu santo templo. Diante da morte, Jonas lembra, será que eu ainda verei o Senhor? Será que eu desfrutarei da presença de Deus mais alguma vez ainda? Ou morrerei aqui? As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. Jonas está prestes a morrer. E as algas do mar se enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes da terra. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, Jonas estava praticamente morto. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus.
É um texto extremamente semelhante a Efésios 2, né? Lembra lá, né? Eis que no princípio vocês viviam as suas vontades e tudo mais, eram filhos da ira, mas Deus, pela sua graça. Lamentações 3, do 19 ao 26, diz assim também: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção, Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Jonas repete, né, aquilo que os Lamentações já estava falando, diante da amargura, diante da morte, na iminência da morte. Jonas traz à memória aquilo que trazia esperança a ele. E dentro do peixe, ele ora a Deus. A tragédia na vida de Jonas, e qual é a tragédia? Jonas quase morrer, praticamente morrer. Ela acontece para levar Jonas ao arrependimento. A tragédia de Jonas, ela acontece para levar Jonas ao arrependimento. As tragédias da nossa vida, elas podem ser também para nos levar ao arrependimento. Lucas 13, até o verso, não, logo nisso ali, Lucas 13, 1, né, nos conta uma história, e lá em Lucas 13, né, o texto de Lucas 13 nos revela que as tragédias e os sofrimentos desse mundo, eles têm por finalidade, por propósito, levar as pessoas ao arrependimento. Ou seja, Deus usa as desgraças para que os homens se voltem e mudem as suas atitudes, né? E voltem dos seus maus caminhos e voltem para Deus, né? Mudem seus maus comportamentos e voltem para Deus. Mas somos crentes, Deus é amor, né? Não. Nós somos mais atribulados nessa vida. E o fato de sermos filhos de Deus só torna a vida mais difícil ainda. Hebreus 12, né, assim como o livro de Ageu também fala, né, como o livro de Ageu ensina, o quê? Que nós, como filhos, somos o quê? Disciplinados por Deus, né, assim como você, um pai, disciplina o seu filho. Por que você disciplina o seu filho? Assim também Deus nos disciplina. Ou seja, as tragédias ela têm um papel de nos ensinar as coisas. Mas motivos do porquê que as tragédias elas acontecem na nossa vida, a gente pode conversar depois da pregação. Mas voltando para Jonas, aquela situação de Jonas tinha todos esses propósitos, né? Levar Jonas ao arrependimento, mudar Jonas, ensinar algo a Jonas, mostrar a Jonas o poder de Deus e quem Deus era e quão pequeno Jonas era, achando que podia fugir de Deus. Todas essas coisas. Versos 8 e 9 da oração de Jonas diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, como uma voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que eu votei, eu pagarei. Jonas chega a uma conclusão no verso 8, na sua oração. Jonas havia o quê? Abandonado a Deus e se entregado a vãs idolatrias. Por causa disso, ele não só havia abandonado aquele que lhes era misericordioso, como ele também havia perdido o amor e a misericórdia pela vida e pelos outros. E quais eram os ídolos de Jonas? 2 ídolos. Primeiro, o seu nacionalismo exacerbado. Jonas havia se apegado tanto ao orgulho e a Israel ser escolhida que ele havia domesticado a salvação, a ponto de querer decidir quem merecia e quem não merecia ser salvo.
povos estrangeiros e, principalmente, os inimigos não mereciam a salvação. Um patriotismo totalmente nocivo. Segundo pecado de Jonas, a sua própria reputação. Jonas temia pelo seu nome quando Deus o mandou pregar. E o pior, né, a estrangeiros. E não só isso, mas aos assírios, que eram violentos e que eventualmente não tinham uma boa relação com Israel e que eventualmente no futuro iria oprimir Israel. Além dessas duas coisas, né, quando Jonas escreve esta oração, né, e aí estamos falando de um período pós, obviamente, né, quando Jonas finalmente escreve este livro, narra tudo o que aconteceu, escreve essa oração em formato de salmo, porque se você reparar, a oração de Jonas tem um formato de um salmo, porque era assim que o judeu piedoso se comunicava. Então, além disso, quando Jonas destaca esse ponto, né, que é o verso 8, né, a preocupação de Jonas era com os seus leitores, ou seja, com os judeus que leriam aquela carta, né, e que, assim como ele, tinham o mesmo pensamento que Jonas, de negar a salvação, né, a quem quer que fosse, a querer domesticar a salvação. E com isso, a ideia de Jonas era o quê? Que eles largassem a idolatria que eles estavam vivendo. E você lembra, né? A gente falou sobre Amós, a gente sabe do que a gente está falando aqui. Largassem a idolatria que eles estavam vivendo e se voltassem para um Deus. Aliás, para um Deus não, para Deus. Entenderam? Toda vez que a gente larga Deus, toda vez que a gente esquece de Deus, a gente isso é regra, a gente acaba sendo menos misericordioso, mais briguento, mais impaciente, a gente tem menos amor pelas pessoas e somos propensos a, assim como Jonas, querer administrar a salvação e decidir quem vive e quem morre. Você percebe, por exemplo, isso dentro do lar, uma vida de marido e mulher. Quando a briga, pode estar certo que ali seja um ou seja os dois. Há alguém que anda lendo menos a Bíblia, alguém que anda orando menos, alguém que anda esquecendo de Deus, lembrando de Deus menos. E aí isso leva o quê? A ter menos perdão, a menos misericórdia, a menos paciência. E, enfim, a gente sabe, né? O pecado puxa o outro, a gente acaba, se a gente permitir, a gente vai, né, uma ladeira infindável. Conclusões. Jonas queria administrar a salvação, domesticar a salvação. O verso 9 é a mensagem principal do livro de Jonas. E qual é o verso? O que diz o verso 9? Que foi a parte que eu não li. Ao Senhor pertence a salvação. Deus salva quem Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser. Não vai ser eu ou vai ser você que vai poder dizer se fulano é salvo ou não, que ele pode ser salvo ou não. Nosso trabalho como cristão é pregar o evangelho com intrepidez. A conversão, ela não pertence a nós, mas a conversão pertence ao Espírito. Não devemos escolher para quem vamos pregar, mas pregar em tempo e fora de tempo. Ou seja, não importa onde, não importa quando, a todo momento. Todo momento é uma boa oportunidade para pregar o evangelho. Não devemos insistir, aliás, não devemos desistir das pessoas, como quem diz, ele não tem como se salvar. Quando muitas vezes esse tipo de atitude é uma desculpa, seja para a nossa falta de confiança em Deus, ou então uma desculpa para a nossa preguiça, para o nosso medo, para a nossa covardia, para a nossa falta de conhecimento, né? em falar a palavra de Deus para quem quer que seja. Outro ponto. Jonas, ele é um profeta que ele está lutando contra os seus sentimentos e seus desejos. Jonas, ele é um como nós, quando você olha para isso.
como eu, como você, que está diariamente numa luta entre fazer aquilo que é certo, né, aquilo que é a vontade de Deus, em oposição aos meus sentimentos, aos seus sentimentos, às suas vontades, aquilo que seu coração diz para você fazer, que muitas vezes não é aquilo que Deus quer, aliás, não é aquilo que Deus quer que você faça. Assim como Jonas, assim como nós, né? Assim como Jonas, aliás, assim como nós, Jonas também luta, nesse momento como a gente viu, Jonas luta, né, com os sentimentos dele contra a vontade de Deus, e assim também, nós também lutamos. Ou seja, Jonas não é, né, isso mostra o profeta que o quê? Que não é tão longe assim da gente. Jonas, ele é um profeta como todos nós. Somos um dia pessoas que lutam nos seus corações contra vontades que muitas vezes não são contra a vontade de Deus. Lembra de Elias, que se escondeu na caverna? Elias também tinha sentimentos e ficou com medo. E Deus falou que, ô covarde, tem 8.000, não é só você não. Elias também lutou. E aí o que Tiago lembra lá no livro de Tiago, ele menciona, Elias era como um de nós, que orou e a chuva parou. E depois orou de novo e a chuva voltou, né, a cair. Tiago fala, Elias era como um de nós. Nenhum deles são super seres, mas eles eram todos nós. Eles também tinham suas lutas. Terceiro, outra coisa que é muito importante que você perceba nesse texto. Jonas, ele é mimado e inconstante. A oração de Jonas, ela demonstra não que Jonas se arrependeu das suas atitudes, essencialmente 100% falando, mas que ele entendeu que ele precisa cumprir uma missão, gostando dela ou não. É Deus passando por cima da vontade de Jonas. E você vai ver isso, por exemplo, quando você lê o capítulo 3 e o capítulo 4 de Jonas, como aquele texto que eu li. Como pode Jonas ter se arrependido, ter feito essa oração no ventre do peixe, e chegar lá em Jonas 4, falar, eu estou mais do que certo em me irar diante do que aconteceu, e falar isso para o próprio Deus. Que contraste, né? O Jonas fala lá, isso aqui é oração, depois repetir aquele negócio. Ou seja, é um profeta que está a todo momento lutando contra os teus sentimentos. É um profeta inconstante. Mas maior que isso, é Deus passando por cima da vontade de Jonas. E outra coisa. Jonas, ele é o filho pródigo do Antigo Testamento. Nunca mais você vai ver Jonas depois desse jeito. Nunca mais você vai ver a historinha do profeta fugiu ele pela baleia. Quando você parar para pensar que Jonas, ele é o filho pródigo do Antigo Testamento. Para refletir. Por fim, Deus, ao ver a oração de Jonas, ao ver o coração de Jonas e a ver a atitude do profeta dentro da baleia, ele dá ordem ao peixe para que o peixe cuspa Jonas. E o peixe vai e devolve Jonas de volta à terra. Devolve Jonas aonde? De novo, Jonas volta para a cidade de Jope. A cidade onde ele pegou o barco para fugir de Deus. Volta lá para lá. O peixe cospe, Jonas volta em Jope. Só que agora, Jonas, depois de sair do peixe, ele tem uma missão, que é o quê? Ir para Nínive e pregar a palavra de Deus onde ele não queria. Só que agora Jonas tem, né, diferente de antes, Jonas não foge mais. Jonas vai contrariado, mas vai. Depois de toda aquela experiência, Jonas entendeu que tudo que tinha acontecido, Jonas entendeu tudo aquilo que ele havia passado, toda aquela situação, né, havia ensinado algo a Jonas. E agora ele sabe que não adianta fugir. Não tem como fugir de Deus. Ele vai ter que fazer o que Deus quer. Ele vai ter que pregar para um povo que ele não gosta. A questão não era a possibilidade
dos ninivitas matarem ele ou dele nunca mais voltar para Jerusalém e ficar preso lá, sabe? A questão era que Jonas estava indo lutando contra os desejos do seu coração. Vou pregar a palavra de Deus. Sabe qual é o plot twist de toda essa história? Né? Qual é a grande mudança? É que ao ser lançado no mar, a tempestade parou. E isso foi suficiente para que os marinheiros que estavam no barco se convertessem ao Senhor. A desgraça na vida de Jonas ali, ela foi suficiente para que os marinheiros que estavam no barco que ele pegou fossem alcançados por Deus e levados ao quê? À salvação. Porque a salvação, ela pertence ao Senhor. Ele dá a salvação dele para quem ele quer e como ele quer. Não cabe a nós decidir se alguém vai ser salvo ou não. Não cabe a nós escolher para quem nós pregamos. Nos textos seguintes, a gente vai ver um Jonas que se comprometeu com uma missão, mas que vai fazer essa missão do jeito dele, e que ainda assim Deus vai lá e vai cumprir o que ele tinha, vai salvar todo mundo. E isso vai deixar Jonas mais irado a ponto dele falar isso que a gente viu, que eu li aqui no capítulo 4. A desgraça na vida de Jonas levou Jonas a entender a situação. Jonas ainda não tinha visto, né, todo o quadro do que tinha acontecido. Mas até o final, ele vai ver o quadro de tudo o que aconteceu e vai entender tudo que ele passou. Né? Eventualmente ele vai escrever um livro sobre a vida dele. Né? As desgraças que acontecem na nossa vida, né? Muitas das vezes a gente está como Jonas, apenas olhando o curto. Mas às vezes é necessário que a gente veja a grande, né, a foto grande. E normalmente isso acontece só depois. Só depois que passa tudo é que a gente vai entender o que passa. As coisas, né? Às vezes as situações acontecem por diversos motivos. Como eu falei nisso, pode ser culpa de alguém, pode ser culpa de ninguém. Pode ser consequências disso, não é, né, atitudes do nosso pecado, mas também pode ser Deus usando as circunstâncias para nos ensinar, para nos moldar, nos santificar e nos mostrar que Ele é suficiente em nossas vidas, né? E ensinar como Ele estava ensinando a Jonas, porque Deus poderia ter escolhido qualquer outro profeta diante da negativa de Jonas. Mas ele escolheu Jonas, porque ele tinha algo a ensinar para Jonas. Algo precisava ser mudado em Jonas, que fez Deus não desistir de Jonas, né? Sequer considerar matar Jonas, mas fazer Jonas passar por tudo isso aqui, para fazer Jonas perceber que não dá para fugir de Deus, que Deus tem o controle de tudo, e que tudo aquilo aconteceu para que ele mudasse. Hebreus 12, Deus disciplina os seus filhos para que seus filhos aprendam, assim como um pai disciplina os seus. Deus faz assim conosco, entre tantas outras coisas. Porém, como diz Romanos, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. E se tudo coopera para o nosso bem, seja o que for, pode ser bom, pode ser ruim, elas vão ser para o nosso bem, se estamos em Cristo. Assim como foi para Jonas. Você pode não achar que não foi para o seu bem, mas depois você vai perceber que foi para o seu bem. Porque se você está em Cristo, não importa o que aconteça, nada, quando a gente está em Cristo, nada é uma punição de Deus, mas tudo tem um propósito maior, em nos santificar e em nos glorificar. Amém. Vamos orar e vamos terminar esse sermão aqui, especificamente. Assim como Jonas, Deus percebeu no ventre do peixe
tudo que ele passou e como tudo aquilo transformou ele, assim, Pai, eu peço que também, diante das situações da vida, a gente perceba como as coisas, né, sejam elas quais forem, elas vêm para nos santificar e elas vêm para ser um bem em nossas vidas e nunca o mal. Dá-nos o coração sensível a Ti, Deus, que pode se inclinar a Ti mesmo diante da dificuldade, não um coração rancoroso, orgulhoso, duro, que luta contra aceitar aquilo que acontece, que luta contra, Pai, a Tua palavra e que não aceita ser mudado pela Tua palavra muitas vezes, Deus. Assim como Jonas, Pai, nosso coração também é duro, muitas das vezes nós não queremos, Pai, seguir nos Teus caminhos e fazer, Pai, aquilo que a Tua palavra fala, aquilo que Tua lei diz que é correto. E lutamos contra Ti, Pai, num cabo de guerra inútil, porque sabemos, Pai, que Tua vontade pode prevalecer e vai prevalecer a qualquer momento, Deus. Faz-nos entender nas nossas vidas, assim como Jonas entendeu, que não adianta lutarmos contra Ti, Pai, mas, enfim, cedermos a Ti, cedermos ser moldados por Ti, ceder ser transformado por Ti, Pai, mediante as circunstâncias da vida, mediante aquilo que a Tua palavra fala, Pai. Exorta o nosso coração diante desse texto, auxilia-nos, Deus, dando a Tua força e Teu Espírito, porque sem Ele somos incapazes, Deus, de sermos transformados, Pai. Ergue-nos Deus, como só Tu pode nos reerguer, e Pai, faça-nos glorificar a Ti, quando tudo passar, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.